foi forjada, né? Mas é difícil que qual seria o interesse dos bandeirantes em forjar uma história, né? Desse jeito, né? E fora que, mesmo que falassem, que foi, eles foram influenciados na época, né, pela descoberta da antiga cidade romana de Pompeia, né? É difícil porque nessa época as informações eram bem mais difíceis de chegar que nem hoje, né? O século XVIII era mais demorado, né? Imagina a informação chegar da Europa até aqui, deveria levar muitos meses, né? Então, não acho. Mas tem essa história, né? Essa curiosidade que eu contei para vocês. Mas, voltando, né, com a parte histórica, também havia outro tipo de exploração, né, que os bandeirantes faziam, que era chamada de exploração aquática, né, que era apelidada de monções, né, e que eles pegavam as canoas, né, os navios iam explorando o rio adentro, né, os bandeirantes, né, também tinha esse tipo de exploração. E outras bandeiras bandeirantes famosos foram Raposo Tavares, que completou o périplo brasileiro, o Borba Gato, que em tempos relativamente recentes, né, teve sua estátua em Santo Amaro, né, aqui no sul de São Paulo, no sul de São Paulo, né, atacada, e Fernão Dias, o dito caçador de esmeraldas, né, que ele morreu, né, ele explorou, percorreu bastante o Brasil dentro, né, ele encontrou turmalinas em um rio, mas achou que era, acho que no Rio das Velhas, se não me engano, mas ele acreditou, né, ele acabou praticamente com as finanças da família dele, né, que se pedido do rei de Portugal em achar esmeraldas, mas ele achou turmalina, né, então ele arruinou, gastou um monte de dinheiro, deixou a família quase na miséria, na busca dessa pedra, né, dessa esmeralda, mas achou turmalina, né, que parece esmeralda, mas não é, né, então tem essa coisa de ser bandeirante, né, e outro bandeirante. Houve as entradas, como falei, né? Quanto às monções, os bandeirantes faziam como foi grandes expedições fluviais que subiam e desciam os rios, o rio Tietê, Paraná e Paraguai. Foi graças a monções que em 1718 houve a descoberta de ouro no atual em Cuiabá. Capítulo 7. A insurreição pernambucana. Após o fim da monarquia portuguesa, com a morte de Dom Sebastião em 1578, no norte da África, aonde o Marrocos, né, que na época não era o Marrocos, né, na época seria o Sultanato Saadiano, né, o Sultanato Saadi. Ainda Portugal contou, né, com a ajuda dos estados papais e alguns voluntários do Reino da Espanha e alguns voluntários do próprio Sultanato Saadi, o Saadiano, né, e mercenários do próprio Sacro Império. Mas mesmo assim, com toda essa força, né, esse grande exército que Portugal dispunha, ele conseguiu fazer a façanha de não só perder, como ser morto na Batalha de Alcácer Quibir, né, ou seja, o rei Dom Sebastião, né, que na época ele era jovem, né, ele tinha só 24 anos, né, não tinha herdeiro, então ainda era casado. E seu corpo nunca mais foi encontrado. O corpo não foi encontrado. E seu tio, um cardeal, assumiu o trono e faleceu 2 anos depois de velhice, né? Já era idoso, né? Então ele morreu. Depois, a Espanha, né? Com o trono de Portugal vago, a Espanha assumiria o controle de Portugal sob a chamada dinastia filipina, que iria de 1580 até 1640, na chamada União Ibérica, que seria desastroso para Portugal. Nesse contexto, os Países Baixos, ou seja, seria a Holanda, né? Que na verdade os Países Baixos são 12 províncias, sendo a Holanda do Norte e a Holanda do Sul as duas províncias mais importantes, né? E colônia espanhola na Europa iria fazer de tudo para ter sua liberdade e independência. Nesse contexto que os holandeses ou neerlandeses começaram a atacar
Nordeste brasileiro, comandado pelo alemão Maurício de Nassau. Sim, era alemão e não holandês. E ocuparam Recife e o Nordeste por 24 anos, prejudicando Portugal, chegando a fazer muitas melhorias, como construir o primeiro observatório astronômico na cidade, não só da cidade de Recife, né? Mas também de todo o Brasil. Até houve um episódio curioso de uma falsa, acho que uma falsa boi, uma falsa vaca voadora, né? E vários líderes surgiram, né? O Felipe Camarão, que chegou a escrever uma carta em Tupi, André Vidal de Negreiros, João Fernandes Vieira e Henrique Dias também, chamada de Guerra da Luz Divina. Esse movimento contra o domínio holandês ou neerlandês na capitania de Pernambuco. A batalha mais famosa foi a Batalha dos Guararapes, que simbolicamente representa o nascimento do exército brasileiro. Outra batalha importante foi a Batalha das Tabocas. Mesmo com a vitória luso-brasileira, Portugal pagou 4 milhões de cruzados aos Países Baixos. Pela perda do Nordeste, teve que ceder às Ilhas Molucas. Capítulo 7. As revoltas brasileiras. As revoltas nacionalistas podem ser divididas em dois tipos de natureza: as nativistas e as separatistas. Houve muitas, como em Confidência Mineira, a Conjuração Baiana, a Aclamação de Amador Bueno, a Guerra dos Emboabas de 1710, a Guerra dos Mascates, a Revolta de Beckman de 1681, que terminou com a extinção da Companhia Geral de Comércio do Maranhão. No século XVIII, Portugal havia realizado seu sonho de descobrir ouro, né? Século XVIII, perdão. No século XVIII, Portugal havia realizado seu sonho de descobrir ouro, desde a época do descobrimento do nosso país. Na capitania de Minas Gerais, havia sido criada as casas de fundição para transformar o ouro em barras e carimbá-las para o pagamento de impostos. Devido aos impostos, muitos colonos começaram a colocar estátuas de Santo Ocos, surgindo então a expressão Santinho do Pau Oco. E essa época veio o Barroco, com um século de atraso, onde muitas igrejas mineiras e baianas foram construídas. Teve a existência de figuras históricas importantes, como Aleijadinha, que fez grandes trabalhos como os 12 Profetas, em Congonhas do Campo, em Minas Gerais. E nessa época que ocorrem o dito em Confidência Mineira, em 1789, com direito a uma bandeira branca e um triângulo. Alguns dizem que originalmente ser verde, outros vermelho, e escrito em latim, libertas quae seratamen, ou em português, liberdade ainda que tardia. Trecho retirado do livro de Virgílio, Écoglas, no qual queria libertar apenas a capitania de Minas Gerais, e não o Brasil como nação. Inclusive, eles queriam criar a primeira universidade do Brasil e fundar as primeiras indústrias têxteis do país, né? Inclusive, teve a participação de uma mulher, né, chamada Hipólita, né? Porém, né? O Brasil, né? Como falei, entretanto, né? Mas entretanto, com o Portugal viu esse Confidência Mineira como uma espécie de traição, né? Como traição, né? E o Joaquim Silveira acabou traindo, né? E delatando os caras, o grupo, em troca de perdoar suas dívidas, né? Perdoando as dívidas dele, né? Do Joaquim Silveira. Sendo apenas o Tiradentes morto
em que Tiradentes foi morto em 21 de abril do ano 1792. Seu corpo foi desmembrado e a revolta do Felipe dos Santos, que acabou morto e puxado por 4 cavalos, a revolta dos alfaiates e o movimento de emancipação brasileira. Era durante a repreendida por Portugal. Era duramente repreendida por Portugal, que não queria ver o fim de sua colônia mais importante. Foi somente em 1808, quando Dom João VI, fugindo das tropas napoleônicas em 1807 e com o dito no ano seguinte, em 1808, chegou ao Rio de Janeiro, capital da colônia, e viria a ser a capital da metrópole, ou seja, do Império Colonial Português. Houve grandes melhorias. A primeira biblioteca, o Brasil, fundação do Banco do Brasil, né, que foi fundado, e um jardim botânico. Este período, final do período colonial, se chama período joanino, que vai de 1808 a 1821, em homenagem a Dom João VI, que assinou um tratado para abrir os portos das nações amigas, subentende-se Inglaterra. Em 1815, o Brasil foi elevado então a Reino Unido do Brasil e Algarves. Porém, apesar dos progressos rumo à sua independência, promovida por Dom João VI, este teve que voltar a Portugal, na chamada Revolução do Porto de 1820, para segurar o trono, deixando seu filho já adulto, Dom Pedro I. Em 9 de janeiro do ano de 1822, houve o Dia do Fico, aonde teria dito da sacada do palácio, no Rio de Janeiro, né? Se é para o bem do povo, diga que eu fico, daí o nome do dia. Este chegou a ter uma amante, a Marquesa de Santos, Domitila de Castro, e sua esposa, Dona Leopoldina, teve a importância na independência. Em 7 de setembro de 1722, proclamou a independência sob a influência de José Bonifácio, patriarca da independência, às margens do Ipiranga, onde removeu as braçadeiras que simbolizavam as ligações com Portugal, e teria dito: pelo meu sangue, pela minha honra e pelo meu Deus, juro promover a liberdade do Brasil, independência ou morte. Apesar de dizerem essas palavras, foram os Estados Unidos que foi a primeira nação do continente americano a reconhecer nossa independência. Na prática, não foi só bem assim. Os reinos africanos como Daomé e Dahomey, a Argentina e o Império de Benin, além disso, mulheres participaram da nossa independência, como Maria Quitéria, que lutou na Guerra de Independência. Na Bahia, lá a independência é comemorada em 2 de julho. Ele lutou no Batalhão dos Periquitos, usando as roupas emprestadas do cunhado e Maria Angélica, que tentou impedir as tropas portuguesas de entrar em um convento, e Maria Firmina, que começou assim uma nova fase em uma história. Uma curiosidade da nossa independência foi conservadora, enquanto na América Espanhola foi liberal. E isso se deve ao fato de Portugal, durante o período colonial, não ter construído universidades e forçar a elite colonial a mandar seus filhos à Universidade de Coimbra, na chamada elite coimbrã, reforçando os laços com a metrópole. Capítulo 10. Brasil Imperial. Em 1823, após a Guerra de Independência Brasileira, o expulsar das tropas portuguesas remanescentes do Brasil, sendo a Batalha de Pirajá, onde o corneteiro Luiz Lopes deu a ordem errada e os cavaleiros saíram e os portugueses bateram em retirada. Em 1823 teve a Batalha de Genipapo, aonde pôs a Guerra de Independência do Brasil.
né, pôs fim à Guerra de Independência do Brasil, e isso só foi uma delas, né? Só seria reconhecida a independência do Brasil no dia 29 de agosto de 1825, com o pagamento de 2 milhões de libras esterlinas à Inglaterra e com a assinatura do Tratado de Paz, chamado de Tratado Luso-Brasileiro, que iria pôr fim às hostilidades entre Portugal e o Brasil. Em 1823, a Inglaterra reconheceria a independência do Brasil. Em 1823 foi criada a primeira Constituição brasileira, chamada Constituição da Mandioca, pois precisava de 150 alqueires para votar e ainda limitava o poder do imperador, motivo pelo qual, no ano seguinte, em 1824, ele cancelou a nossa primeira Constituição e criaria uma nova Constituição chamada Constituição Outorgada, com o poder moderador exclusivo no mesmo ano, em 1824, houve a Confederação do Equador, onde houve a primeira tentativa de emancipação do norte do Brasil, liderada pelo Frei Caneca. O governo de Dom Pedro I iria acabar logo em 1831. Dom Pedro foi obrigado a ir embora do Brasil, pois seu irmão, Dom Miguel, havia usurpado seu trono. E Dom Pedro I foi defender a sua filha, Dona Maria II, única brasileira a governar Portugal. Lutou nas trincheiras em Portugal e lutou na Guerra Civil Portuguesa, que durou 2 anos, 1832 a 1834. Venceu Dom Miguel na Batalha da Praia, nos Açores, onde opôs liberais e constitucionalistas, mas morreu relativamente jovem, com apenas 36 anos, em 1834, com tuberculose, contraído mesmo no cerco do Porto. Quem assumiu o governo provisório foi Feijó e Araújo Lima, o chamado período regencial, que teve uma regência una e uma regência trina, e houve o surgimento de 3 partidos, os conservadores, os restauradores e os liberais. Porém, este do meio dos restauradores foi logo extinta, pois Dom Pedro I já tinha ido a óbito e não fazia mais sentido querer colocar no trono uma pessoa que já não mais estava nesse mundo. E muitas revoltas separatistas eclodiram. Dom Pedro II foi educado por Dom José Bonifácio, que assumiu o trono em 1840, de Dom Pedro II, né? No evento chamado Golpe da Maioridade, e que quase governou com a irmã dele, Dona Januária. Mas essa possibilidade foi rapidamente descartada. Ele enfrentou ainda revoltas, que houveram inúmeras revoltas separatistas, como a Balaiada, Sabinada, Farroupilhas, pois as províncias ainda não se identificavam com ou pertencentes a uma nação. Nosso país ainda era muito jovem e foram reprimidas. As revoltas liberais de 1842, lideradas por Rafael Tobias de Aguiar, e foram movimentos sediciosos, emancipacionistas que agitaram o Império do Brasil, promovidos e organizados pelo Partido Liberal, que contestava a elevação do Partido Conservador ao poder, a queda do gabinete liberal e a ascensão do gabinete conservador e suas consequentes reformas são os principais fatores que provocaram a rebelião de 1842 em São Paulo e Minas. As revoltas liberais pretendiam abalar a posição dos conservadores. Né? Eu encerro por aqui, né, que já ficou longo. Mas depois, até o próximo vídeo, né? Acompanhando aqui, depois eu vou postar a parte 3.